Eu resolvi chamar a minha carteira de carteira HODL. Ela faz com que você conquiste seu primeiro Bitcoin mais rápido. É 100% automatizada. Você não tem trabalho algum. Só precisa clicar no botão abaixo e investir como eu. Sendo uma oportunidade única para aqueles que entenderam o Bitcoin e o adotaram antes mesmo dos países. A moeda de reserva é substituída a cada mais ou menos 100 anos, como vocês podem ver no gráfico aí na tela. Então vocês têm aí todas as moedas de reserva desde 1450. E fica evidente para vocês que a cada mais ou menos em média 100 anos a moeda de reserva é substituída. Começamos com Portugal, que possuía a moeda de reserva entre 1450 e 1530, portanto durou 80 anos. Depois foi substituído pela Espanha, que teve a moeda de reserva entre 1530 e 1640, portanto 110 anos. E aí a moeda de reserva passou a ser a holandesa, que durou também 80 anos, entre 1640 e 1720. E aí foi substituída pela moeda francesa, que durou cerca de 95 anos, 1720 a 1815, quando então foi substituída pela moeda do Reino Unido, que durou 105 anos, 1815 a 1920, quando então foi substituída pelo dólar americano, que começou em 1920 e se mantém como moeda de reserva até hoje, portanto, fazendo mais ou menos 100 anos agora. Mas por que diabos essas moedas foram trocadas? Por que a gente não manteve a mesma moeda de reserva desde o início? Por que a gente não usa hoje a moeda portuguesa como moeda de reserva ou a moeda espanhola como moeda de reserva? Bom, porque todos esses países cometeram o mesmo erro que os Estados Unidos também cometeram. Eles pararam de ter um lastro na escassez. E se uma moeda não possui escassez, ela perde a garantia para pessoas que usam essa moeda. Guardar essa moeda no banco ou debaixo do colchão significa que você vai perder dinheiro a cada mês que passa. Isso transforma essa moeda de reserva em nada mais, nada menos do que a moeda brasileira. Aquela moeda que o seu Valdomiro percebeu que não dá para guardar e que precisa ser gasta para que você não perca o seu dinheiro. Só que países não podem se dar ao luxo de não ter reserva. Sendo assim, quando não existe lastro na escassez, quando não existe lastro, por exemplo, no ouro, é hora de você trocar de moeda. Os americanos abandonaram o lastro no ouro, o lastro na escassez, na década de 70. E de lá para cá, o negócio ficou completamente maluco. O dólar não para de perder poder de compra e deixá-lo parado em reserva começa a ser um risco. E se hoje os países começaram a fazer testes com outras moedas, como por exemplo a moeda chinesa, que a gente viu aqui nesse vídeo, ou as moedas do Sudeste Asiático, vocês sabem qual vai ser o resultado disso. Se não é possível confiar na moeda dos Estados Unidos, imagine na moeda da China ou do Sudeste Asiático. Essas são ainda mais arriscadas. Logo, logo os países vão perceber que não é possível utilizar moedas que dependem de confiança em terceiros, seja o terceiro chinês, americano ou europeu. E aí chega a pergunta, mas será que é possível ter uma moeda que não depende de confiança em terceiros? Sim! E ela está aí no gráfico para vocês. A moeda que vai substituir a moeda americana, o dólar, que apresenta o problema que todas as outras moedas de reserva no passado também apresentaram, se chama Bitcoin. Ao contrário de todas as moedas de reserva do passado, o Bitcoin não perde o seu lastro na escassez. O Bitcoin somente terá 21 milhões de unidades para sempre e não há nada que nenhum governo, por mais poderoso que seja, consegue fazer. Não é possível aumentar a quantia de Bitcoin, não é possível imprimir Bitcoin, não é possível modificar a escassez do Bitcoin. Esse é um processo lento que não acontece de um dia para o outro, mas é um processo contínuo e inevitável. A cada pessoa que adota o Bitcoin, a cada empresa que adota o Bitcoin, a cada país que adota o Bitcoin, o seu valor sobe. Nesse gráfico da tela, vocês percebem o preço do Bitcoin, que é essa linha cinza que sobe e desce, e uma linha azul, que é a linha de adoção, a curva de adoção do Bitcoin. Vocês percebem que as coisas estão interligadas. Quanto mais adoção tem o Bitcoin, maior é o seu preço. Num momento como esse, onde os países se dão conta de que não podem mais confiar no dólar, não podem mais manter dólares em reserva, tanto por não poder confiar no dólar como uma moeda que mantém o seu poder de compra, quanto porque outros países e outras empresas precisam agora de outras moedas para negociar com China, Sudeste Asiático, entre outras regiões. É necessário trocar sua reserva de dólar por outras coisas. E essas outras coisas também são arriscadas, também não mantêm
o seu poder de compra. É necessário uma migração para uma moeda que seja escassa, independente da vontade de terceiros. É por isso que o Bitcoin será adotado pouco a pouco e isso é inevitável. É a primeira vez na história que a adoção acontece de baixo para cima e não de cima para baixo. Um país criando uma moeda e jogando essa moeda para baixo, né, dos mais ricos para os mais pobres. O Bitcoin foi ao contrário. Ele vem da plebe, ele vem de quem está lá embaixo e começa a acumular e somente depois empresas começam a adotar e somente depois países começam a adotar. Isso inverte esse processo de enriquecimento, sendo uma oportunidade única para aqueles que entenderam o Bitcoin e o adotaram antes mesmo dos países. A nobreza do futuro não será formada por políticos e empresas ligadas ao Estado, e sim pelas pessoas que entenderam o Bitcoin e o adotaram primeiro. Quanto antes você entender que o NFT de oncinha, apesar de fofo, é um golpe, melhor para você. Não importa se esse processo vai levar 5, 10 ou 50 anos. Estar do lado certo significa que você continuamente vai ganhar valor sobre isso daqui. Se gostou desse vídeo, não esqueça de deixar aquele like, se inscreve no canal caso não seja inscrito e compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo da Faria Lima. Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima.